Doutor João Guilherme, bom dia, tudo bem? Bom dia, Denian, bom dia a todos os nossos ouvintes. Uma sexta-feira, ainda bem, sextou. Tá sol lá fora, quentinho, gostoso. Agora, que semana, hein, João? Meu Deus do céu. Você sabe que essa questão da discussão das mídias sociais é até um tema que eu estava pensando vindo para cá, para conversar com você sobre isso. E queria dizer ao nosso ouvinte para se preocupar um pouco com a saúde mental e lembrar que temos dois mundos, o mundo real e o mundo digital. Muita gente está confundindo esses dois mundos. E as pessoas não estão separando mais aquilo que está nas mídias sociais do dia a dia. A gente tem ouvido falar muito sobre o famoso metaverso, né? Que vai ser uma vida digital que a pessoa vai ter. Ela vai ter lá um representante, né? Você vai comprar uma... Como é que é o nome daquele símbolo? Um avatar, vai viver no metaverso. É verdade, isso já acontece nos joguinhos hoje em dia, né? A pessoa tem um metaverso lá. E vai ter um mundo digital cada vez mais forte. E para a saúde mental das pessoas, a gente tem que saber diferenciar o real do virtual. Eu li um artigo muito bom essa semana, até recomendo, do Oswaldo Moura Brasil, que escreve muito bem, né? Que participava do Antagonista, etc. Tal, e ele era do Pingo dos Is também, escreve muito bem, um jornalista muito bom, escreve de uma maneira muito clara, justamente falando sobre isso, e também ilustrando sobre o que aconteceu aí com o podcast Flow, né? Onde o Monark lá falou uma série de coisas, porque as pessoas hoje em dia simplesmente esquecem que quando elas estão sentadas numa cadeira como nós estamos agora, as pessoas estão nos assistindo e esse vai ter uma repercussão gigante. E a pessoa quer falar, como você acabou de falar do ministro Barroso, quer aparecer e quer falar sobre tudo. Hoje em dia temos especialistas sobre tudo. Nunca tivemos tanto epidemiologistas, nunca tivemos tantos infectologistas, nunca tivemos tantas pessoas que conhecem sobre tudo. E todo mundo quer dar sua opinião sobre tudo. As pessoas estão dando bom dia a cavalo nas mídias sociais e estão simplesmente se esquecendo da realidade. Então, tem uma coisa, né, João? Tem muito leão de rede social que é um gatinho na vida real, né? exatamente. E o cara vai para a rede social cheio de ódio, briga e tudo, e tem uma... Por isso que a saúde mental é importante mesmo, de tratar também com isso, né? Exatamente. Uma pergunta ao nosso ouvinte. Há quanto tempo você não sai de casa sem o seu celular para jantar fora? Ou você vai em qualquer restaurante, qualquer lugar, as pessoas o tempo inteiro com o celular fazendo postagem. E não se preocupam com o que está acontecendo ali. Quer fazer postagem do prato, quer fazer postagem onde está, etc. Tal. Nós temos que, pela saúde mental das pessoas, somos nós que temos que se fazer essa restrição das mídias sociais. Sabe, a João, gente mesmo. Me chama a atenção muito show. Agora a gente tá sem show, né? Mas no tempo do show mesmo, então a pessoa vai lá ver um show de um artista que ela gosta, daí ela pega o telefone celular e fica gravando e olhando o artista pela telinha do celular. Pô, o artista tá ali na tua cara, né? Aproveita o momento, né? E a gente tem a gente tá vivendo um momento em que mais importante do que você curtir um show, por exemplo, é você gravar e postar para o mundo que você tá lá, né? A gente tá caminhando o caminho que não é bom, né? Exatamente. E o que acontece é o seguinte, é que os imbecis, os ignorantes e as pessoas que antes não tinham nenhum espaço por não ter capacidade de se expressar ou por não ter conteúdo, hoje em dia estão na frente de um teclado e podem fazer o que quiser. E qual que é a nossa missão? Não existe regulação para mídias sociais. Nunca vai existir. Porque a capacidade de transformação e de comunicação é tão grande que se fizer uma restrição ali, vai surgir outro aplicativo ali que não vai ter, não adianta. Quem tem que fazer a restrição das mídias sociais são as pessoas. Vocês, nós que estamos aqui, temos que pensar que isso é interessante, nos dá uma capacidade de informação muito grande, agrega muita coisa para negócio, para o pessoal, mas tem que ter um limite. A gente não pode mais achar que isso é tudo junto e misturado. Não é. Vida real é uma coisa e vida virtual é outra. Quantos artistas você vê nas mídias sociais? Ah, o casal lindo, família perfeita, maravilhosa. Na outra semana se separa. Então é um mundo que a gente tem que saber diferenciar. Mas eu não concordo com essa fala do Barroso. Eu acho que ele quer aparecer demais. E quem tem que fazer a seleção da mídia social é o usuário e não o poder público. Muito bem, nós tivemos aí nessa semana também, o João falou de uma maneira rápida e quero ouvi-lo sobre isso, essa incapacidade que algumas pessoas têm de diferenciar o que é sério, certo e do que é errado. A fala do Monark, e que o Kim Kataguiri também pisou com os dois pés na bola, de tratar temas como o nazismo, por exemplo, como se fosse algo natural e
dentro do espectro de liberdade. Eu fiz um comentário no dia no jornal aqui, João, dizendo, olha, o problema nem é esse monarca aí, não é nazista. O problema dele é a ignorância, porque ele sequer sabe o que foi o nazismo, porque se soubesse, não falaria o que falou. Nós temos um problema muito sério, que mais uma vez redunda na baixa qualidade da educação brasileira. Para mim, me parece que é isso. Quando um jovem bêbado vai para um programa de internet que tem milhões de espectadores para dizer que tem que legalizar um partido nazista no Brasil, o rapaz nada mais é do que um grande ignorante. E isso precisa ser dito também, né? Exatamente. Não, e o tamanho da besteira, ele ainda continuou dizendo que está sofrendo um linchamento. Não, gente, ele não está sofrendo linchamento, né? Ele está pagando o que ele falou. Agora, e vamos relembrar, né? Qualquer tipo de apologia ou de defesa a um regime que só existiu para destruir as pessoas, para destruir pessoas que têm a mesma religião, que no caso é o judaísmo, ele nunca pode ser considerado uma coisa normal e nunca podemos pensar na possibilidade de existir um partido que vá defender a mesma coisa. Então, liberdade de expressão é uma coisa. Apologia ou criar espaço para que pessoas façam atrocidades é outra. Então, não há. Eu sou um defensor de liberdade de expressão, assim como você, mas tem que existir um mínimo de limite e bom senso, né? Nós não podemos ter liberdade de expressão para tudo, senão a gente vai ter apologia ao uso de droga, crimes sexuais na internet, como a gente não pode admitir. Então, é o mesmo pensamento. Mas mais importante que isso é a gente falar sobre esse assunto que a gente estava dizendo agora, que a pessoa simplesmente acha que a vida virtual, que ela pode falar o que ela quiser, que ela não tem repercussão. Não, não é assim. As pessoas têm que ter responsabilidade. Como outra imbecilidade que aconteceu aqui em Curitiba, dessa invasão ridícula desse vereador, que eu não gosto nem de falar o nome para não dar ibope, que faz esse tipo de coisa para ter likes. Não achem que isso aí é uma coisa feita de maneira intempestiva. Isso foi para que a pessoa tenha seguidor, tenha visibilidade e seja candidato a deputado na próxima eleição. É só isso. E aí, por conta desse movimento caça-like, e isso existe hoje na política, eu vou até esquecer o caso do vereador e vou ampliar. Nós tivemos na eleição de 2018 muitas pessoas que foram eleitas no ambiente do caça-like, né? E tivemos mesmo. E depois passou o tempo, quase 4 anos depois, a gente está vendo que muitos daqueles que faziam a firula inteira, quando foram para o mandato, eram completamente diferentes. O caso da Joyce Hasselman talvez seja o mais emblemático, tem o Alexandre Frota e outros do mesmo naipe. Isso é importante que fique todo mundo atento, que esses caçadorzinhos de like, eles vão voltar novamente a tentar buscar o voto na eleição de outubro, né, João? Claro, não, pessoal, a gente chegou ao cúmulo de eleger Alexandre Frotas. Vamos só relembrar da história do Alexandre Frota. Alexandre Frota era casado com uma atriz da Globo, acho que era com, como é que eu esqueci o nome dela? Cláudia Raia. Cláudia Raia, até era ator. Programa de fofoca, né? A gente tá aqui pra falar do casamento do... Depois ele virou um ator pornô, cara. E daí foi eleito deputado federal como um grande representante do estado de São Paulo, que é um dos estados mais importantes da federação. Quer dizer, as pessoas, isso que eu estou dizendo, nós não podemos confundir ainda mais na política. Você vai votar em quem tem mais seguidor ou quem tem mais conteúdo pessoal, quem tem mais preparo. Então, a eleição está aí, você vai ver, vai ser um bombardeio de novo na internet sobre os candidatos. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Se o candidato é bom no TikTok ou vai ser bom no mandato. Se a dança do TikTok tá bacaninha ou não, né? Mas sabe que isso que a gente está falando é meio óbvio, mas ao mesmo tempo o restante da mídia não faz a advertência que a gente está fazendo aqui. O que muda, o que tem capacidade de mudar a realidade, não é o sucesso de alguém na rede social. O que muda a realidade é a capacidade que ela tem de verdadeiramente promover políticas públicas que alcancem as pessoas. E esse é um fato, né, João, que a gente se perdeu ao longo do tempo. E eu tenho uma preocupação muito grande. Você tem filhas adolescentes, qual a responsabilidade que nós, como pais, como avós, como irmãos, estamos atingindo os nossos adolescentes de que eles têm que emitir o título de eleitor, de que tem que votar direitinho? Hoje me parece que a juventude não quer nem saber muito do processo eleitoral, né? Não, com certeza absoluta, é muito difícil e é muito difícil você conseguir convencê-las de que é necessário viver no mundo real e não só no virtual, né? Eu tenho 2 filhas de 14 e uma de 17.
obviamente elas passam a maior parte do tempo livre que elas têm mexendo no celular. E é normal, né? E essa é uma briga que eu já perdi, que não adianta mais, mas a gente tem que saber poder ensinar e filtrar as informações que elas vêm. Pelo menos elas não estão fãs do Big Brother, então isso já é uma grande vitória para mim lá em casa. Mas e outra, né? Nós querermos brigar contra o celular é perda de tempo. A gente precisa entender que a realidade atual é essa. Claro. Ninguém vai deixar. Eu não deixo meu telefone celular, eu ando com ele o tempo inteiro. Você também com o seu. Claro. Então a gente não adianta um discurso de não, tira o celular. Isso não existe. Mas de vez em quando é bom ficar sem, viu? Agora também tem o lado positivo. Você veja, até falar sobre a vida real um pouco. Nós estamos vendo aqui em Curitiba uma onda de violência na região, acho que em todas as regiões da cidade, mas ali onde eu convivo mais, na região do Água Verde, Batel, Seminário, muitos assaltos. Furtos, né? Os bandidos, os meliantes chegam de bicicleta, abordam as pessoas, geralmente quem está sozinho, mostram a arma e pedem o celular, pedem documento, carteira, etc. Tal. Então, eu sei disso porque a gente não pode sair a pé naquela região mais. É tão absurdo isso que a gente não pode sair a pé. Essa semana circulou um vídeo de um assaltante na frente de um prédio que as câmeras pegaram. Daí já descobriram a pessoa pelo Facebook, o nome dele já está por aí. Então, quer dizer, tem coisas que a internet é bem boa. Por exemplo, para pegar bandido foi rapidinho. Mas isso é um problema real e que até faz um apelo aos órgãos de segurança pública que a gente não pode viver em Curitiba sitiado. Lá em Curitiba, ali na região, perto do Clube Curitibano, por exemplo, naquela região da Água Verde, se a pessoa sai sozinho, tem chance grande de ser assaltado. Todos os dias tem assalto naquela região. Essa questão da insegurança ou da violência, né? O João citou aqui alguns bairros, para quem nos ouve em outros municípios do Paraná. Esses bairros que o João citou são bairros de classe média e alguns de classe média alta, onde a violência é essa do assalto, de pegar o patrimônio do outro. Nos bairros mais periféricos de Curitiba, a violência também acontece. E ela acontece tanto no espectro patrimonial, mas também no espectro da drogadição, da droga, da violência, do homicídio. Nós não temos uma situação confortável no que toca à segurança pública. Isso é um fato. Outro dia tivemos aí uma mortandade de gente horrível no bairro do Boqueirão. E isso não é também só em Curitiba, a região metropolitana da mesma maneira, as cidades do interior. E esse aumento da violência, nesse ponto o Bolsonaro tem razão. Ele dizia, olha, a pandemia, se vai começar a travar, fica em casa, as pessoas vão quebrar, e isso vai redundar no aumento da criminalidade, e de fato aconteceu. Aconteceu mesmo, e você tem que estar completamente com razão. A gente está falando de um exemplo aqui, mas a criminalidade ela é muito pior, e ela é muito mais grave em vários bolsões, em várias regiões. A gente vê aqui na região ali de Colombo, Vila Zumbi, a gente vê uma série de assassinatos relacionados ao tráfico, uma coisa horrorosa e assombrosa e perigosa. A gente não pode achar que a gente está vivendo no mundo maravilhoso da Alice, no país da maravilha da Alice, que não está. A gente precisa, sim, discutir a situação econômica do Brasil para que isso se minimize. Isso aí você falou exatamente certo. O índice de pobreza, o número de pessoas a nível de pobreza sem possibilidade de comer faz com que aumente a violência. Tudo bem, para a gente acabar, João, quero te dizer que eu estou muito interessado em futebol feminino. O Grêmio disputa no domingo a Supercopa do Brasil de futebol feminino. Futebol masculino eu não tenho nenhuma opinião para emitir, nada, zerei. Mas eu agora passarei a assistir o futebol feminino. Viva as meninas do Grêmio. Você faz isso, faz muito bem, porque na verdade é o seguinte, se você assistir o futebol feminino e você prestar atenção, é um jogo muito gostoso de assistir, porque é um jogo com muitas alternativas, então você deve assistir não pelo Grêmio, mas sim porque o futebol feminino é muito bom. Na verdade você tá fazendo uma brincadeira aqui, porque o teu Grêmio tá muito ruim, né? E o Corsa tá jogando a primeira divisão e vai muito bem, obrigado, e esse ano vai ficar na frente do Atlético com certeza. O campeonato dos caras é ganhar do Atlético, imagina o nível, amigo. Vamos nessa, muito obrigado pela audiência, João, até segunda. Obrigado, pessoal, bom final de semana a todos, valeu. Valeu, rapaziada, um abraço a todos, voltamos na segunda-feira. Tchau.